Fala, rubro-negro! Olha eu aqui de novo agora com os últimos detalhes desse assunto que movimentou nos últimos dias sobre a mudança do jogo de domingo para Fla-Flu. Cara, rendeu e tá rendendo. Bora aqui com Tá na Área, destrinchar tudo por detalhes com a setorista Emanuele Ribeiro e muito mais. E desde já os créditos para Sport TV. Link abaixo na descrição, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal. Caso você não seja inscrito, eu lhe peço e ative o sininho, deixa seu like, porque ajuda demais. Bora lá pro vídeo. E também no domingo, aí mais cedo, às 6 horas da noite, tem Fla-Flu aqui no Maracanã. Aí é confusão para mais de metro. E como a gente gosta de uma confusão, de um bate-boca, de um tumulto, de uma fofoca... O futebol brasileiro não, a gente vai botar os dois setoristas juntos aqui com a gente para falarem de Fluminense e Flamengo, pra gente ter um bom bate-papo aqui de Fla-Flu. Os dois lados do clássico deste domingo, Marcelo Neves e Manu Ribeiro já estão com a gente ao vivo no Tá na Área, pra gente falar. Primeiro vou começar com a fofoca, né? Com a polêmica, com as ponderações dos lados em relação ao adiamento da partida. Foi a última notícia aqui do Tá na Área ontem. Foi a informação de que o Flamengo pediu adiamento. O jogo estava marcado para sábado às 6h30. O Flamengo alegou um atraso no voo da volta de Cusco e pediu adiamento para domingo. Até então não tínhamos posicionamento do Fluminense. A CBF sinalizou de forma positiva, foi a apuração da Manu ontem, e tivemos a confirmação do adiamento, então, ainda na quinta-feira. E aí hoje, eu vou começar com a Manu só para trazer o lado de quem começou a confusão, né? Quem foi que levantou o dedinho e falou assim, vamos adiar o jogo. E aí tinha que todo mundo concordar. Qual foi a argumentação do Flamengo, minha amiga? Ontem você trouxe aqui pra gente a primeira informação do pedido, como que o Flamengo embasou esse pedido à CBF. A apuração foi nossa, tá, Camila? O Marcelinho também contribuiu aí nessa apuração. A gente correu junto ontem à noite para trazer essa informação de que o Flamengo pediu adiamento do Clássico. O Clássico que seria realizado nesse sábado, como você bem falou, passou para domingo às 6 da tarde, né? A movimentação do Flamengo começou na tarde de quinta-feira, né? O clube deixou Cusco, no Peru, na manhã de quinta, e durante a tarde aqui no Brasil, ainda sem o time pousar no Rio de Janeiro, o Flamengo já começou a se movimentar e com o aval do Fluminense, primeiro consultou o Fluminense, depois enviou um documento oficial para a FERJ pedindo esse adiamento, e aí a FERJ consultou primeiro as autoridades de segurança, né, para ver se era viável fazer esse clássico aí no domingo, sendo que vai ter o jogo do Botafogo também no Newton Santos, e aí recebeu o ok da Polícia Militar, das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, e a partir daí a FERJ enviou essa solicitação para a CBF, que no fim da noite autorizou, né, homologou e aceitou esse pedido, mudando o clássico que seria no sábado para domingo, atraso de um dia. O que acontece no lado do Flamengo? O Flamengo, desde antes da viagem para Cusco, na estreia da Libertadores, já tinha essa logística, esse planejamento de que não poderia voltar de Cusco logo depois do jogo, né? Quando o Flamengo viaja, ele costuma voltar para o Rio de Janeiro logo depois dessas partidas que são fora de casa. No caso de Cusco, não conseguiu a autorização para voar logo depois do jogo, então teve que dormir lá no Peru. E aí, de manhã, foi para Arequipa, onde fez uma escala, e de Arequipa veio para o Rio de Janeiro, um voo aí de mais ou menos 6 horas. Então, o Flamengo sairia de Arequipa 11 da manhã, chegaria ao Rio de Janeiro por volta de 5, 6 da tarde. Esse já era o planejamento inicial. O que o Flamengo alega é que existiu um atraso de 12 horas no planejamento, em todo o processo de voo, né? Por que o Flamengo considera essas 12 horas? Porque considera desde o momento em que o time deixou o hotel em Cusco. Os jogadores precisaram acordar cedo depois da partida, né? Acordaram por volta de 5, 6 da manhã, já foram para o aeroporto para pegar esse voo para Arequipa. E em Arequipa, o time precisou ficar um tempo ali parado no aeroporto até ter a autorização para voar para o Rio de Janeiro. Então teve um atraso em Arequipa, mas não foi um atraso tão grande do que estava previsto no planejamento do clube. E aí só chegou aqui ao Rio de Janeiro por volta de 8 da noite. Mas durante o dia, já avaliando esse desgaste físico do elenco, essa viagem difícil para um jogo na altitude, com um clássico bem perto aí à frente, apenas um treino que o Flamengo poderia ter, que seria nesta sexta, sem os jogadores que foram titulares no jogo da Libertadores. Então, prevendo tudo isso, o Flamengo já se antecipou, conversou com o Fluminense e pediu o adiamento, que foi aceito pela CBF.
E aí, o lado do Fluminense, né? Marcelo Neves com a gente também. Boa noite pra você, amigo. Peço desculpas porque eu não coloquei Marcelo na apuração. Estou muito bem corrigido pela Manu. Também estava na apuração ontem. E tem apuração sua hoje também, amigo, dos colegas lá do GE. Globo, em relação aos bastidores que fizeram o Fluminense concordar com esse adiamento, né? E a explicação é que não tinha muita saída, ia acontecer do mesmo jeito, amigo. A Manu, que apurar com ela é sempre muito mais fácil. E basicamente o que a gente mais ouviu hoje apurando sobre a situação foi a sequência de palavras assim: isso era uma batalha perdida. As pessoas do Fluminense que a gente ouvia em apuração falavam entrar nessa briga por esse jogo era uma batalha perdida. E aí a gente precisa traçar uma linha do tempo para entender. Quando o Fluminense recebe o pedido do Flamengo para o adiamento da partida, o Fluminense não dá uma resposta inicial. Só que depois ele consulta a FERJ, consulta a CBF, recebe uma resposta da Polícia Militar e todos os envolvidos na questão sinalizam que vão aceitar o pedido do Flamengo e o jogo vai ser adiado. Só que nessa história tem um porém. Mesmo que o Fluminense batesse o pé e exigisse o jogo no sábado, a decisão final é da CBF. Isso está no regulamento de competição da CBF, do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que o Fluminense batesse o pé, a decisão final da CBF, que segundo a apuração que a gente tem de dentro do Fluminense, já tinha sinalizado de que ia aceitar o pedido do Flamengo e adiar para domingo. Por isso que se fala-se batalha perdida. E por isso que o Fluminense aceitou o pedido e entrou em comum acordo com o Flamengo. O Fluminense decidiu não se desgastar. Ele entende que tem batalhas para travar até o final do ano que vão depender mais de um esforço do que essa que o Fluminense entende que já entrou derrotado, podemos assim dizer. E colocando na balança, o Fluminense também viu outras ponderações. Por exemplo, o Flamengo vem de Cusco, mas enfrentaria um Fluminense estando mais desgastado. O Fluminense entende que o Flamengo não teve tantas peças desgastadas assim. Por exemplo, Arrascaeta, que entrou no segundo tempo, Pedro, o próprio Léo Ortiz, que não atuaram contra o Cusco, vão ser titulares no Fla-Flu. Então, tecnicamente, o Flamengo tem um elenco muito longo, com muitas peças, e isso não seria uma diferença tão grande de qualidade assim. Outro ponto que o Fluminense alega é uma questão com a CBF, onde ele ficaria de mãos atadas. E aí a gente cita o jogo contra o Remo. O Fluminense viajou para o Pará para enfrentar o Remo ali no início do Campeonato Brasileiro, e o voo que levou o Fluminense até Belém atrasou por cerca de 3 horas. E já havia um pré-acordo com a CBF de que se o voo atrasasse mais do que 4 horas, o jogo entre Fluminense e Remo seria adiado também. Então o Fluminense tinha essa conversa prévia lá atrás de um jogo ser adiado, entendia que tecnicamente não faria tanta diferença e pelo sim, tanto da CBF quanto da Polícia Militar, e ter um pedido ali cordial do Flamengo, houve-se uma sinalização de batalha perdida. Por isso que aceitou o pedido e o jogo será no domingo. Dá para entender os argumentos também em relação ao Fluminense. Tem a prerrogativa, né, do regulamento, que essa decisão é da CBF. Os clubes não precisam necessariamente concordar. A prerrogativa é da organizadora da competição de modificar o horário, muito bem explicado pelo Marcelo e pelo Manu, os motivos dos dois lados. A gente chegou até a comentar aqui em relação ao precedente, né? Acho que essa é a maior preocupação, Coutinho, numa mudança tão em cima da hora como essa também, né? Eu acho que a preocupação maior aí, eu sei que entra uma questão de rivalidade, posicionamento, né? Que às vezes alguns torcedores levam para um lado muito extremo, seja de um lado ou de outro. Enfim, eu acho que não me cabe entrar nisso, é o sentimento individual de cada um pelo seu clube. E dentro da rivalidade existente. Mas vamos falar aqui de uma forma racional, né? O Fluminense foi tão ruim assim? Eu acho que não. O Fluminense teve um dia mais de treinamento, de preparação, mais descanso para o jogo. Para o Flamengo foi determinante, para tentar chegar um pouco mais inteiro no jogo. Para a CBF, abre um precedente. A gente falou isso ontem, eu vou repetir o que eu falei ontem aqui no Tá Na Área. Para a CBF, abre um precedente que pode ser perigoso. No seguinte sentido: pô, meu voo atrasou, tive um problema lá de logística na cidade, ou sei lá, o jogo atrasou porque faltou luz. A gente tem, no meio do caminho acontece muita coisa. Choveu, né? Parou, teve que parar o jogo. Assim, são coisas que não tem como controlar. E determinado clube, o próprio Flamengo pode pedir mais à frente, ou qualquer outro dos 19 clubes do Campeonato Brasileiro pode pedir, e a CBF não ter como atender. Não é que ela não quer atender, não ter como atender. E aí você barulho. cria aquele negócio, né? 2 pesos, 2 medidas. E na hora, cara, que se levanta esse tipo de coisa,
Ninguém quer saber o que aconteceu de detalhes lá na semana do Fla-Flu ou vai querer saber o que aconteceu do seguinte. Cara, ainda bem que a gente tem a Manu e o Marcelo, porque são tantas camadas. Sim. Né? Agora eu vou me ater apenas duas aqui, bem rapidinho, Camila. A primeira, acho que pro espetáculo, o Coutinho foi muito bem assim, acho que o espetáculo, o jogo, acho que é legal, acho que foi bom, né? Porque você tem um time que vai treinar mais, outro que vai estar mais recuperado e tal. Agora, eu acho que, assim, e sem entrar no sentimento também, sem querer entrar no sentimento do torcedor, eu acho que faltou, o prejudicado, entre aspas, assim, é aquele torcedor que se programou, acho que tem essa parcela. Eu ia lembrar só disso agora, eu ia falar, tem um personagem que a gente esquece, que é o torcedor. Que existe um tal do Estatuto do Torcedor, que foi abandonado, né? Exatamente. Ninguém lembra mais que existia, em teoria, um período para adiamento de partidas, para mudança de horário, mas, enfim, tá lá no GE. Globo, os 25 mil torcedores que já tinham comprado ingresso para o sábado, vão ter que se virar. Vão poder vender, vão poder recuperar dinheiro, estornar o dinheiro investido. Foi o que lembraram. Pô, mas tem uma galera que já comprou ingresso, né? Isso tem só 25 mil pessoas que compraram ingresso. Mas tem esse lado e outro ter. Que foi da apuração da galera, né? Que o Marcelo e a Manu trouxeram, assim, já que o Fluminense encarou como uma batalha perdida, eu acho que faltou o Fluminense dar a opinião dele. Eu acho que faltou o Fluminense comunicar com o torcedor dele. Assim, galera, ó, era uma parada perdida, mas a gente, Fluminense, queria que fosse assim. Não me parece que o Fluminense não estava feliz ou não queria esse adiamento. Não sei se seria um problema para o time do Fluminense. Sim. Porque deu a entender, pelo menos para mim, de fora, de que para o Fluminense também foi confortável, tanto que não talvez teve o Marcelo possa... tanto embate. O Marcelão é que pode ter... Eu até li já a reportagem, né, Marcelo? Parece que com os jogadores isso pegou um pouquinho mal, porque a galera ia estar de folga no domingo. Perder a folga, isso é sério. Perder a folga do domingo, né? Isso é seríssimo, perder folga é algo mas assim, eu não sei se o Marcelo tem esse sentimento também assim, de que acho que o Fluminense passou a impressão de que para ele estava muito confortável também o adiamento. Não sei se foi isso. Quero te ouvir, Marcelo, e até aproveitando pra gente falar um pouquinho dos times também, como vem o Fluminense para esse jogo, né? Porque tem bola rolando, vai ter no domingo. Então, Camilinha, essa é a segunda parte da nossa apuração, até dividir aqui os créditos também com o Giba Pérez e Jéssica Maldonado, que são setores do Fluminense no GE, junto comigo, que houve sim, não vou dizer assim, uma satisfação, porque o Fluminense, obviamente, o planejamento inicial do Fluminense, tanto no início da semana, quando saiu a programação, até a decisão da CBF, era que o jogo fosse no sábado. Então eu acho que não houve assim um conforto da parte do Fluminense de mudar para domingo. Eu acho que o Fluminense teve que aceitar que o jogo foi para domingo. Tanto que houve uma sequência de estresses que eu acredito que o Fluminense não se planejou e foi pego de surpresa de certo modo. Houve, por exemplo, nessa segunda-feira, houve uma reunião no CT Carlos Castilho, onde o Fluminense treina, entre os jogadores do departamento de futebol do Fluminense para explicar a situação. Primeiro, um pequeno grupo de lideranças procurou o Paulo Angione, que é o diretor de futebol, para tratar do assunto. Depois, o elenco foi chamado pelo Mário Bittencourt, que hoje é o diretor-geral, para fazer uma explanação de tudo o que aconteceu. Havia um inicial foco de insatisfação, sim, dos jogadores. A gente recebeu a informação que alguns jogadores ficaram muito, assim, contrariados, principalmente pela caça da folga. O Fluminense enfrentaria o Flamengo no sábado e folgaria no domingo. Então, alguns desses jogadores já tinham planos de coisas de fazer. Alguns já até reclamaram de que fizeram uma viagem para a Venezuela e teriam um dia menos de descanso num calendário que a gente sabe que é muito pesado, mas depois das explicações que foram dadas, grande parte do elenco entendeu. Então, pelo menos o que a gente conseguiu apurar nesse final de noite aqui. Grande parte do elenco entendeu a situação e não vai mudar o foco do Fla-Flu, porque é um clássico, são jogadores profissionais e, obviamente, é um jogo grande que eles querem atuar. E aí, Manu, do outro lado, o Flamengo também tem dúvidas? O que você está imaginando, já que vocês já estão apurando do time para esse clássico? Eu vi que vocês noticiaram alguns jogadores que estão voltando aos treinos, mas ainda sem condições de jogo, né, minha amiga? É isso, né? O Flamengo tem dúvidas, mas com esse dia a mais que ganha para treinar, vai acabar ganhando alguma solução aí também para o técnico Leonardo Jardim. Por exemplo, o Alexandre, um jogador que estava no departamento médico com uma lesão muscular, ele já estava ali na reta final de recuperação, já era previsto que ele ficasse à disposição para o Clássico, mas aí ganha um dia a mais de preparação física para adquirir ritmo e se juntar ao elenco. É grande a probabilidade de Alexandre voltar a ser relacionado aí pelo técnico Leonardo Jardim. Outros dois jogadores que voltaram a treinar nessa sexta-feira são o Saul e o Cebolinha, né? Mas nesses dois casos, eles fizeram atividades parciais com o grupo do Flamengo, ainda não ficam à disposição, ainda terão um tempo de recuperação pela frente, mas é uma boa novidade porque o Saul, principalmente, que ainda não tinha jogado nessa temporada, né? Ele vem de uma cirurgia no calcanhar esquerdo
Então está voltando a fazer os trabalhos lá no campo, com bola no Ninho do Urubu. E no final desse mês, em abril, a expectativa é que Saúl já fique à disposição aí do Leonardo Jardim, né? Mas o Leonardo Jardim também ainda não vai ter Pulgar, ainda não vai ter Jorginho. E aí a principal dúvida do Flamengo para o Clássico é justamente no meio de campo, né? Everton Araújo deve ser ali um dos volantes, Paquetá pode ser escalado também como volante. Arrascaeta volta ao time titular depois de ser poupado contra o Cusco, ele só jogou nos minutos finais, fez um dos gols da vitória na Libertadores, mas foi poupado justamente pensando aí nesse clássico contra o Fluminense. E o De La Cruz, que foi titular lá na altitude de Cusco, é uma dúvida e vai ser avaliado, né? Já se reapresentou hoje, treinou lá no Flamengo, mas o De La Cruz tem um problema que é ter sequência, né? Desde o ano passado, desde 2024, que ele chega ao Flamengo, ele não conseguiu ter uma sequência grande de jogos e o Flamengo tem uma preocupação com ele, né? A ideia do Flamengo é que o De La Cruz possa, nessa temporada, ter mais minutos e estar disponível para jogos importantes. Como aconteceu contra o Cusco, o Flamengo não tinha o Jorginho, não tinha o Pulgar, então o De La Cruz se colocou ali à disposição. Mas como ele jogou quase 90 minutos, por causa dessa questão física, que ele tem um problema ali nos dois joelhos, né, um problema crônico, ele vai ser avaliado, pode ser que não fique à disposição para começar jogando o Clássico, mas isso só será informado para o Leonardo Jardim amanhã. No mais, o time deve ter as mudanças naturais dos jogadores que foram poupados, além do Arrascaeta, o Léo Ortiz voltando à zaga ali, formando dupla com o Léo Pereira. Na lateral direita, o Varela também voltando à titularidade. E na frente, o Pedro. O Bruno Henrique foi titular na quarta-feira, então é natural que o Pedro volte ali a ser o centroavante da equipe. E o Leonardo Jardim ainda vai definir quem serão os pontas titulares, né? Acho que esse é um dos problemas, uma das posições sem dono do Flamengo atualmente. A gente pode dizer que as pontas se encaixam bem nessa definição, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Leonardo Jardim ainda não definiu bem quem é o titular, então tem revezado bastante o time em busca aí dessa base. Fla-Flu, então, confirmado domingo às 6 horas da noite com transmissão no Premier. Todos os detalhes dessa partida para você. Aí, esse foi o Tá Na Área com a setorista Emanuele Ribeiro, destrinchando todos os detalhes de onde iniciou o atraso do Flamengo, quando o Flamengo teve que acordar o elenco todo 5 horas e tudo mais pela manhã. Foram 11 horas e meia de atraso, cara. Só não entende quem não quer. Agora, se fosse ao contrário, se o Flamengo tivesse no lugar do Fluminense, o Fluminense solicitasse, e o que os outros diriam? O Flamengo não quer aceitar porque ele é grande, porque ele é isso, só pensa no seu umbigo e tudo mais. Ia sair várias teorias da conspiração. A verdade é essa. Simples assim, mas o que importa é que às 18 horas do domingo, Fla-Flu, o Flamengo já vem menos cansado, mais preparado. O Flamengo vem já com a condição de ter um futebol melhor. E ainda bem que o Fluminense entendeu isso, né? Mas enfim, o vídeo é só. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta, dê seu pitaco. O meu placar vai ser 2-0 pro Flamengo. E o seu? Comenta aí, deixa seu placar. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.